Olá, começa agora mais uma edição especial do programa Iluminuras, direto da Sexta Flipiri, a festa literária de Pirenópolis, Goiás. E eu estou aqui no espaço dedicado a elas, as crianças. Não é por acaso não, é porque tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje, Maurício Leite. Ele é promotor de leitura e viaja ao Brasil e o mundo difundindo a educação, a leitura, a arte para as crianças e pessoas de todas as idades. O projeto começou há mais de 30 anos e nunca mais parou. A arte de contar histórias teve início numa aldeia indígena do Tocantins. Isso foi em 1980. De lá para cá, Maurício Leite rodou o Brasil e parte do mundo, incentivando a leitura. Em 2012, foi indicado para o Prêmio do Conselho Sueco das Artes, considerado um dos mais importantes da literatura infantil do mundo. Maurício, obrigada por participar conosco aqui nessa edição especial direto da Flipiri, a festa literária de Pirenópolis aqui em Goiás. Muito obrigado, o prazer é meu. Obrigada. Maurício, eu queria que você começasse explicando o que é ser um promotor de leitura. Bom, ser promotor de leitura é um trabalho muito difícil de fazer num país como o nosso, que não é muito chegado a leituras e enfim. Tem um dado muito importante que o Brasil tem acho que 5.570 municípios e apenas 273 têm o plano municipal do livro e da leitura. Quer dizer, com essa lei você pode concorrer a editais, a dinheiros, enfim, e a região norte apenas um município tem. Falta investimento e falta vontade também de ler do brasileiro? É meio confuso de responder isso, porque nunca houve tanta oferta de livro como agora. Mas eu tenho lido artigos de especialistas em literatura infanto-juvenil. Li um bonito de uma professora da Universidade de Minas Gerais, dizendo, o artigo chama-se Barrados na Escola. Porque não adianta só você mandar um livro sem ter um plano de trabalho para ele, sem ter uma orientação. Então, falar, o professor tem que fazer isso, fica quase que como uma obrigação do professor formar leitor. E o professor tem outras coisas para fazer na escola. A literatura é arte é prazer. E a escola trabalha com pedagogia, com ensino, com dar instrução, matemática, português, dividir. O que você colocar ali vai ser moído igual. A leitura tem que ser trabalhada na biblioteca, na casa, na comunidade. Maurício, como formar o leitor, então, o futuro leitor? Você me perguntou como. Então eu queria pedir licença para abrir a mala de leitura Claro. E dar alguns exemplos de livros que eu escolho para trabalhar. Se o livro não fizer, não foi impactante, não der prazer, foi diferente do outro, você não vai fazer, é para criança. Criança gosta de novidade. Agora essa mala aqui é resultado de um projeto belíssimo que você já desenvolve há várias décadas. É uma biblioteca itinerante, eu trabalhava com aldeias indígenas e escolas da zona rural, em Mato Grosso. E aí eu levava livro e os professores copiavam em caderno de caligrafia os textos e os desenhos para mostrar para... Então eu imaginei uma mala que andasse, tivesse poucos livros, mas que aqueles poucos livros chegassem a muitas crianças ao mesmo tempo. Que é essa mala aqui? Essa aqui que depois aí começou a rodar o mundo, mas... Ela nasceu de um desespero, eu fazia teatro, então eu tinha uma mala de teatro com boneco, com maquiagem e tal. Eu só empurrei as coisas do teatro e botei mais livros, né, para despertar exatamente isso que eu acho importante. O gosto pela leitura, o interesse pela leitura, o prazer pela leitura e não esse conceito de hábito. Tem esse aqui que eu gosto de mostrar na televisão, que é um livro que chama Pequena Caixa de Horrores, né? Que é assim, você começa e puxa uma bruxa e traz um monstro e abre outra e vem e o fantasma e o morcego e a cobra. Que fantástico. Tem que ter 3 braços para poder ler essa Ainda história. Tem mais coisa aí? Ainda tem aqui uma caixinha de surpresa. Olha só. Insetos. E... Volta. Quer dizer, tudo isso atrai muito qualquer criança, qualquer idade. E tem o livro de texto legal também, ó. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro de madeira, tem uma história aqui escrita nesse papel
E aqui são os personagens que fazem parte da história. Nossa, olha que interessante. São bonequinhos, ó. Adoro ouvir isso. Quando a pessoa fala, que bom, isso aqui é sincero. Pequenos, né? olha. Que fazem parte da história que está aqui. Eu nunca tinha visto isso. Isso aqui do Brasil, Maurício? Esse aqui é do Chile. Então, esse essa aqui sua que é do mala Brasil, aqui, não que é só os legal. adesivos, mas aqui dentro você tem objetos de todo mundo. Tem livro do mundo. Olha, esse livro aqui é um livro chinês. Minha amiga foi para a China, eu falei, traz ele, todo mundo que vai viajar para o mundo, eu já tenho dólar e euro trocado. Falo, não, põe no correio e me manda. Então, assim, mesmo você não sabendo ler chinês, o livro te propicia ensinar que o chinês escreve diferente de português. Né? Você consegue observar também pelas imagens, né? E a coisa mais fácil hoje é você encontrar um chinês aí, em qualquer Essa esquina, mala né? aqui é o exemplo que você falou um pouquinho mais cedo, que você queria mostrar na prática que é possível que tem incentivar, que diversificar, mostrar. tem que ser divertido. Olha, esse é brasileiro, que são esses chamados legal. flipbook, que mostra né, a ideia dos movimentos. Muitos livros brasileiros, como eu disse, que o Brasil é uma maravilha em forma de literatura. Quais são os autores que marcaram a sua vida? Primeiro Monteiro Lobato, né? Brasileiro, mas quem marcou minha vida mesmo foi o Walt Disney. Né? Foi gibi que eu lia, depois apareceu o Maurício de Souza, que viu, tem uma coisa rara aqui que eu queria mostrar, que eu amo, são todas as capas da Mônica. Olha, que bacana. Eu comprei lá na rodoviária do Plano, na banca. E o que eu acho legal do Maurício é que, como numa única folha, numa única capa, ele te conta uma história. Né? E faz você imaginar, você pensar coisas. A história está toda aí na capa, é um gênio, Maurício de Souza. Agora, para finalizar, eu queria que você citasse um pouquinho aí de vou ler, posso ler esse daqui, que é um livro bem rapidinho. Então, eu vou ler para vocês a história do Ivan e do Marcelo, chamada O Saco. Num belo dia, bem no meio do mato, o tamanduá Tatá achou um saco. Ué, um saco bem no meio do mato? O ursinho Lúcio veio logo dando ideia. Sacode o saco, ai. E o jacaré Melodia cantarolou. Saco, isso da samba, saco din-din. E lá de cima o Juca Tucano tomando coca de canudo. Qual é, jacaré? Bota a viola no saco. Ia passando por ali a cobra Sueli. Ih, gente, mas que saco. Chegou o macaco careta de gravata e de maleta e falou, sério a beça, vende-se o saco, ora essa. Já o peru malandro foi logo tirando um sarro. Aí, rapaziada, um barato esse papo de saco. Mas acontece que todo esse papo acabou, foi acordando o saco. Ih, que papo mais chato, disse o sapo que tirava uma soneca dentro do saco. E lá se foram para o mato, sapo e saco, e fim de papo. Vitória, vitória, acabou a história. Foi um prazer enorme conversar com você, Maurício. Até a próxima. Obrigado. E durante a nossa passagem por Pirenópolis, nossa equipe de reportagem percorreu a cidade em busca de novas histórias. Conhecemos a de Dona Marieta, uma figura muito conhecida na cidade goiana. Hoje nós vamos contar a história da Dona Marieta, uma senhora bem simpática e conhecida por todos aqui em Pirenópolis. Tá curioso para saber o que ela faz? Olha só, ela canta, dança, é escritora, atriz, doceira e nas horas vagas contadora de histórias e causos. Vamos lá que a gente tem muita história para escutar. Antes do bate-papo, Dona Marieta fez questão de mostrar com orgulho fotos do tempo de moça, que hoje fazem parte da decoração da casa, onde mora há mais de 70 anos. Dona Marieta, obrigado pela participação com a gente aqui no Iluminuras. Como é que era Pirenópolis antigamente? Era muito atrasado, né? Aí só movimentou, depois teve assim mais movimento depois do turismo. Nem pensava que eu ia exercer esse trabalho, né, de ser uma poetisa, uma escritora. Aí como a cidade foi evoluindo, a gente também se evoluiu. A gente já sabe que a senhora conta várias histórias e causos, né? Dá para contar uma pra gente? Antigamente aqui quase não tinha médico, né? Então os farmacêuticos, o pessoal fazia muita consulta com os farmacêuticos. Aí um fazendeiro, assim, pobrezinho, fez uma consulta com um farmacêutico e demorou a pagar.
Aí, esses povos ricos aqui de Pirenópolis, tinha aquelas pessoas, aqueles homens que montavam a cavalo e ia fazer a cobrança porque não tinha carro em Pirenópolis, né? E quem foi fazer a cobrança não sabia ler. E o devedor também não sabia ler. Aí fez a cobrança, falou que ia pagar e não pagou. Aí o farmacêutico novo manda o portador outra vez, fala para o fulano de tal que manda o dinheiro para mim. E é para ele escrever um bilhete para mim contando por que não pode pagar. Ele foi arranjar um papel lá, não tinha nem lápis, ele arranjou um carvão e fez um risco assim, ó, volteando assim, igual uma espiral, e fez um risco assim. Aí o portador dobrou o papel, trouxe para o farmacêutico, quando olhou aquele bilhete, falou, isso é um desaforo. Foi lá no senhor delegado e deu parte do homem, né, que era para buscar o homem para vir explicar por que fez aquele bilhete, né? Chegou aqui, apresentou no doutor delegado e mostrou o bilhete. Aí o doutor delegado falou, o que é isso? Fez esse risco assim, essa volta, e depois fez esse rabisco assim, saindo. Aí eu não sei ler. E eu fiz para ele que eu estou dando as minhas voltas e saio lá e pago a conta. A senhora também é poetisa, né? Dá para declamar uma poesia para a gente ver? Sempre eu gosto de escrever coisa da cidade, né? As coisas que acontecem. Quando eu vejo uma coisa assim que dá minha emoção, aí eu escrevo, né? Eu moro perto da ponte desde criança e gosto muito dessa ponte. E antigamente só tinha essa ponte, passo nela todos os dias. Um dia passando nela e pensei assim, eu já passei aqui menina, moça, casada, descasada, alegre, triste. E eu vou fazer um poema sobre essa ponte. Aí eu me inspirei e escrevi assim, ponte sobre o Rio das Almas. Oh, que ponte linda, mas que ponte bela, todos os dias, de passos a passo, eu passo por ela. As águas do Rio das Almas vêm lavar as mágoas e as lágrimas que caem dos olhos da gente. Meia ponte, quantas lembranças nos traz dos tempos bons que passou, que nunca volta mais. E na beira dessas águas, as borboletas em variadas cores, branca, azuis, amarela e preta, dança alegre como os bailarinas em cima das flores cheias de reva. E estas águas mansas faz a gente sentir-se mais criança. Pirenópolis, neste pequeno pedaço de chão, que nasce tanto amor, poesias, escritores e canções. Pirenópolis, que nos faz renascer cada dia com os progressos que estão chegando, por isso nós vivemos aqui com muita paz e alegria. Oh, que ponte linda, mas que ponte bela, todos os dias, de passos a passo, eu e vocês passamos por ela. O programa Iluminuras vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco, no segundo bloco, a conversa sobre direito, literatura e urbanismo. Até já. Estamos de volta com a edição especial do programa Iluminuras, direto da Flipiri, a festa literária de Pirenópolis, em Goiás. Eu recebo agora o advogado Márcio Moraes. Márcio, obrigada pela participação aqui no Iluminuras. Um prazer conversar com você. Obrigado por me receber. Márcio, você é advogado especialista em direito público e mestrando em desenvolvimento e planejamento territorial. Um advogado, então, especialista em direito urbanístico. Por que essa escolha, Márcio? Essa escolha, ela me veio naturalmente por dois fatores. Primeiro, porque minha mãe ela é procuradora do município de Goiânia, então a discussão da cidade é uma coisa nata lá em casa. E segundo, porque eu vi uma palestra da Daniela Libório, e que é uma palestra que ela deu lá em Goiânia, que foi um marco divisor, assim, uma palestra dela que me focou realmente no estudo do urbanismo. E o que ela falou nessa palestra? Você me contou aqui nos bastidores, né, que é algo bem interessante que faz parte do dia a dia das cidades, né, que é você mudar a característica de acordo com a vontade de cada pessoa, o jeito de viver de cada cidadão, não é isso? O que ela te falou nessa palestra, Márcio? Exatamente. Ela citou o caso daqueles programas governamentais que fazem umas casas seriadas, todas parecidas, né, e entrega para a população. E ela contou um caso de uma mulher que passou e viu aquelas casas, aquelas centenas de casas, e falou, que casas bonitinhas. Passou 2 anos depois e viu que as casas estavam agora com um puxadinho, estavam pintadas de cores diferentes do que foram entregues. E falou, que é muito comum, né, Márcio? O que é muito comum, que nós vemos aí no dia a dia. E falou, nossa, não pode entregar nada para a população que ela estraga. E o comentário dela foi muito forte, porque ela considerou a situação e falou assim, isso representa a cidade. A cidade
cada pessoa é diferente uma da outra, cada família é diferente uma da outra. Então a mudança que a população fazia na casa representa o que ela precisa. Porque aquela casa abrigava pessoas que só tinham marido e mulher e outras pessoas que tinham uma família de 15. Então as pessoas de família de 15 precisavam adequar as casas à sua necessidade, logo precisavam de um puxadinho. A outra não gostava da cor branca, queria uma cor amarela. Então isso representa a cidade, representa a diversificação e é uma coisa que a cidade tem que respeitar e tem que inclusive apoiá-la. Agora, a literatura, existe alguma referência da literatura com o direito urbanístico? Ah, com certeza. Toda literatura que envolva o conhecimento da cidade, aquela literatura, inclusive o conto que passa por Paris, por exemplo, passando pela ponte fulano de tal, que passou pela rua fulano, a famosa Champs-Élysées, aquilo tudo é uma construção urbanística, aquilo tudo só foi possível por conta da legislatura específica para o urbanismo. E aquilo traz um sentimento para as pessoas em relação a conhecer aquela cidade e se apropriar dessa cidade. Isso tudo envolve todo o conhecimento do direito urbanístico. Inclusive, Márcio, você trouxe um livro aqui que mostra, que revela justamente isso que você está falando, né? Exatamente. Que é esse livro trata de que especificamente? Esse livro é de um arquiteto francês, Le Corbusier, o ideário do novo tracejado de Paris. Então ele é uma obra referência para todo mundo que estuda, seja advogado, arquiteto, engenheiro, todos os atores atuantes na construção da cidade, é livro de cabeceira. Agora, falando em cidades, a ordenação das cidades atualmente, falando de Brasília, capital federal, ou várias outras capitais do país, e aqui Pirenópolis, onde nós estamos, que respira uma arquitetura belíssima, inclusive tombada, né? Esse é um fator preocupante? Ela é preocupante para todas as cidades do país. O bom ordenamento da cidade traduz a boa saúde da cidade. E para você fazer uma boa ordenação urbana, você tem que ter duas características que você deve respeitar. Você deve respeitar a cidade, você deve respeitar o cidadão. Por exemplo, Pirenópolis, que nós estamos. Pirenópolis é uma cidade turística. Então a vocação da cidade é ser turística. Então você tem que respeitar isso, o governante tem que respeitar isso. Só que a população não quer que a cidade seja destruída. Então ele deve respeitar a vontade da população de conservar a cidade. Um dos métodos que foram utilizados para ter essa justa medida foi justamente tombar parte da cidade. Assim você conserva uma característica da cidade e traz o seu turismo para ela. Isso é um bom planejamento. Agora, além da literatura técnica que você usa no seu dia a dia de trabalho, o que você gosta de ler, Márcio? Eu gosto muito de ler ficções, gosto de ler suspenses, porque o suspense ele te traz uma concatenação de ideias que você fica ansioso para chegar no final. E isso auxilia muito, apesar da distância, aparente distância, traduz muito um conhecimento jurídico, porque uma petição inicial, por exemplo, ela é formada por uma concatenação de ideias. Nada melhor do que um livro de suspense para ter essa concatenação. Se você consegue prender a leitura do seu leitor àquele texto, você tem um melhor sucesso na sua peça. E para você, claro, para qualquer pessoa, agora para quem estuda direito, para quem segue essa área jurídica, é muito importante a leitura, a literatura, enfim. Claro, né? Enriquece a sua memória, enriquece o seu vocabulário, enriquece a sua forma de escrever, inclusive a sua forma de interpretar. E isso é o segredo do direito. No primeiro bloco, nós acompanhamos aqui com o Maurício Leite o projeto dele de incentivar pequenos leitores, viu, Márcio? Ele rodou o país e o mundo divulgando essa importância de incentivar o livro, as crianças, que é o futuro, a educação, né? A literatura começou na sua vida muito cedo também, né? Começou. Com aproximadamente 6, 7 anos, eu comecei a ler livros. Até me lembro mais vagamente do nome, acho que era o Pequeno Detetive, que foi justamente onde começou a cultura da leitura, né? E também incentivado pelos meus pais, pela minha irmã, então daí para frente. Então, como é que a literatura hoje ela te ajuda no direito urbanístico? Porque você me contou aqui, você está explicando para a gente que isso faz parte do dia a dia de todo cidadão, né? Apesar do pessoal não conhecer muito a matéria do direito urbanístico, algumas pessoas até se surpreendem quando falam de direito urbanístico, mas na prática é o direito que mais atinge a população. Apesar de ter sido ignorado, ele é o que mais influencia. Porque aonde tem trânsito, mobilidade urbana, drenagem, verticalização, planos diretores, isso é o dia a dia da cidade, isso é o dia a dia do direito urbanístico. Um contrato, por exemplo, é uma autonomia da vontade. Você faz, se quiser, faz se lhe houver interesse. A cidade é onde você mora e é onde você deve cuidar. Então o direito urbanístico é a matéria que você tem que ficar atento.
influencia na vida das pessoas no dia a dia, claro, né? Agora, um plano diretor, por exemplo, explica pra gente, a população pode participar, tem audiência pública para essa participação da população opinar ali no futuro da cidade? O plano diretor é a principal lei que a população deve opinar. Ela, pelo Estatuto da Cidade, tem que ter audiências públicas e a população deve, sempre que chamada, participar dessas audiências públicas, porque é onde ela vai mostrar realmente o poder que ela tem de participar da cidade. Eleição é um momento de 4 em 4 anos para você alterar seu governante. O plano diretor significa a governança eterna da cidade, é a governança futura da cidade. O governante ele deve atuar de acordo com o que está no plano diretor. Agora, por que o direito urbanístico é tão pouco popularizado, difundido, digamos assim? O que você atribui a isso? Atribuo principalmente a formação acadêmica, que academicamente também não é tratado. O direito urbanístico ele saiu às avessas como um subtema do direito administrativo. Então, a principal cadeira das faculdades são para os direitos administrativos. O direito urbanístico, então, fica relegado. No direito administrativo, você estuda um pouco sobre a cidade, estuda um pouco sobre a autonomia dos municípios, mas a governança do município, como ele deve agir, não. Márcio, você trouxe algumas obras aqui para a gente, né? Eu queria que você citasse algum trecho para a gente de um livro, de alguma coisa que te chamou muito a atenção na sua vida profissional. Eu queria que você escolhesse aqui e citasse para a gente um trechinho. Pois não. Esse livro aqui, não é fazendo propaganda, mas ele é do meu orientador do mestrado, professor Aristides Moisés, e neste livro aqui, ele traz uma preocupação, que é sobre o planejamento urbano e a segregação. Mas aqui, ele cita em várias oportunidades o quão ausente é a participação popular. Então, já fazendo um gancho com a sua pergunta passada, o poder público tem por obrigação estimular e fomentar a participação da população. E a população tem que querer também participar. Quando ela vê uma faixa chamando venha discutir o plano diretor, ela deve ir, ela deve se fazer presente. E esse livro, ele cita em várias oportunidades quão ausente o poder público é em fomentar essas ações e quão ausente a população também é em reivindicá-las. Márcio, tem um projeto novo aí que vem pela frente, que é a publicação de um livro. Conta pra gente como é que vai ser. Sim, eu penso em utilizar a minha dissertação do mestrado para transformá-lo num livro. Ele vai tratar sobre a operação urbana consorciada, que é um dos instrumentos presentes no Estatuto da Cidade, que é um poderoso instrumento que os gestores públicos têm de alterar uma realidade de determinada cidade, de determinado bairro daquela cidade, onde ele vai poder fazer uma requalificação urbana, estrutural e ambiental, sem onerar os cofres públicos, trazendo um dinheiro eminentemente privado e sem se endividar também. É um desafio grande, né? E uma proposta muito grande, fantástica que eles deveriam seguir, né? Exatamente. Ok, Márcio, pode auxiliar também, claro, quem quer entender mais sobre essa área do direito urbanístico e futuros profissionais, né? Com certeza. Esse é um estudo que pode virar um norte de algumas atuações públicas e privadas. Márcio Moraes, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa Iluminuras e sucesso com o projeto. Muito obrigado pelo convite. E o programa Iluminuras especial, direto da Flipiri, Festa Literária de Pirenópolis, Goiás, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e se quiser rever o programa é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau.